Eu acho que outra coisa importante que eu vejo muito são vocês dois falando assim pra mim: ai, eu gostei desse tom, e me mostra uma foto. Mas nessa foto você tem o filtro da fotografia, você tem a iluminação, né? Então, dificilmente aquela flor é a mesma cor vista a olho nu. E tem aí as tendências do Pinterest, que Também traz pra gente, e aí a gente tá falando de flores em solos, em lugares diferentes, que é muito diferente do nosso tropical aqui. Muito embora nós somos, na verdade, muito ricos em relação a espécies e quantidades. A questão, na verdade, é o tipo da flor. Então você chega lá com peônias brotando nas calçadas, e a gente é uma dificuldade tão grande para conseguir, né, chegar na peônia salmão, por exemplo. É impossível, não chega até nós, né? Um buquê de peônia salmão. Inclusive tem a violeta, que ela é sensacional. Nunca vi trazendo para cá, pelo menos para São Paulo. É mais complicado. Né? Então, assim, é da gente respeitar a natureza e trabalhar com Pantone, com palheta de cores, respeitando a natureza. Isso que traz o natural da flor, aquele ar, ela é curvada para um lado, ela é curvada para o outro, é o natural. A hora que você começa a mexer aí com o natural dela, o oxigênio dela, eu acho que já começa a desviar um pouquinho, assim, do natural, né? Do que a gente gosta de trabalhar. Porque eu acho assim, se você for no Ceasa, né, um dia, por curiosidade, vou no Ceasa, você vai ver que tem uma infinidade tão grande de flores, que aí eu pergunto por que o artificial? Sim. Né? O porquê? Porque vamos usar... a gente tem uma gama muito grande de flores, só que nem todas duram o evento. Isso é importante ressaltar. Tem flores são lindas, maravilhosas, mas não vão durar 8, 12, 18 horas de manipulação ali. Que é o necessário. É uma dica também que é legal. Tem flores que são lindas, mas noiva, melhor num plantadinho, aí a gente usa igual a violeta, né? Exatamente. A própria planta violeta, que tem a pigmentação de todas as cores, mas a mais comprada e a mais vendida é a violeta mesmo, cor de violeta. Exatamente. Você cortou, ela dura, meia horinha, ela já tá murcha. Então a ideia, de repente, é trabalhar com ela no meio do jardim e ela plantada. Exatamente. Porque é o natural dela, né? E dá um efeito lindo. E uma que eu sei que também é super delicada é a hortênsia, né? Também. Uma vez eu comprei para o aniversário em casa, eu comprei umas flores lindas. No dia seguinte, elas todas tinham morrido. Sam, flores também é muito de época. Eu acho que é importante as noivas terem ideia que é muito sazonal. A gente tem flores que tem o ano inteiro. Hoje em dia, na verdade, tem o ano inteiro a maioria das flores. Tá. Porque tem a parte de estufa, aí a gente já vai entrar para uma outra ideia que eu acho que vale a pena a gente conversar uma outra vez. Mas eu acho que o fundamental é dar uma olhadinha, até no Google mesmo, você consegue ter uma olhada do que... eu vou casar em março? O que tem em março? O que tem de flor? Acho que isso vai ajudar para a noiva não se frustrar. Hoje eu sinto muito disso. Porque assim, é muito comum, eu percebo muito comum que as noivas, por exemplo, elas amam tulipa. Tulipas, por mais que a gente tenha flor de estufa, é uma flor de inverno, né? Você só vai achar ela bonita no inverno. Sim. E eu acho que é legal você colocar isso porque, principalmente um país tropical como o nosso, a gente tem uma gama tão bonita de flores diferentes que podem ser usadas, além de uma tulipa, que dá um efeito tão melhor ou quanto. Então isso é importante também trabalhar, isso também depende da gente como decorador, também instigar e mostrar, olha, não se preocupa com a flor. Você quer esse tom? Vamos trabalhar esse tom. Tem alguma coisa que você quer trabalhar? Eu amo orquídea. Claro, quem não ama orquídea? Né? A orquídea, dá pra gente trabalhar ela em um elemento principal, uma mesa de doce, né? A gente trabalhar e você vê, nossa, que mesa incrível. Orquídea hoje tem um ano inteiro. Então é importante a gente ter... Antigamente era muito mais caro, né, Dri? Hoje ela entra no valor ali praticamente de um maço de rosa, dependendo. Então dá pra você trabalhar com essa gama de flores, ter essa sazonalidade que é importante e entender, né? Porque senão a frustração vem, aí a gente fica triste, a noiva fica triste e acho que não é isso. Vocês falaram muito com relação à duração de flores, né? Algumas flores duram mais que outras. O que eu percebo as flores saem do galpão, vão pra festa. Muitas vezes o salão de festas, ele só liga o ar-condicionado 2 horas antes. Ou tem aqueles que ainda ligam desde o primeiro momento.
O que é benéfico? O que é mais interessante até para a noiva questionar o salão de festas onde ela vai fazer sobre a duração, né? Quanto tempo ligar antes o ar-condicionado? É bom o ar-condicionado para as flores porque mantém? Ou vocês acham que não? Porque elas acabam ressecando um pouco, como uma vez vocês já me disseram. Eu acho o seguinte, tem que estar uma temperatura ambiente. E a hora que a gente chega com uma equipe gigantesca trabalhando, a gente está falando de movimento de pessoas, de oxigênio. Isso faz com que a gente tenha 1 metro quadrado, com 50 pessoas é uma temperatura, com 100 pessoas trabalhando é outra temperatura. É verdade. E a flor também, tem esse processo natural da gente trabalhando. Então, o que eu acho? Você também chegar num local onde a parte de ventilação ela é completamente artificial, isso prejudica, porque a gente vem trabalhando com ela na madrugada, ao natural dela, na temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? 20, 24 graus, mais ou menos, que isso é benéfico para a flor. A hora que a gente tem abaixo disso, já começa esse ressecamento mais rápido. Então a espuma floral já não fica tão hidratada, ela já não puxa, porque ela já está sentindo que é fora da temperatura dela, ela já vai sentindo um pouco mais a flor, isso tanto na água quanto na espuma. E aí, também deixar numa temperatura muito quente, que aí eu volto a falar, é muita gente trabalhando e isso afeta um pouquinho a temperatura do local. Você chega às 8 horas, quando for meio-dia, a temperatura está completamente diferente. Então eu acho que é bacana a gente ressaltar isso, que os espaços poderiam nos ajudar nesse sentido, ligando o ar-condicionado após o almoço. Isso faz com que a temperatura volte ao normal dela, né? É uma temperatura amena. E aí a flor vai tranquilamente. Eu acho que, então, essa é uma dica muito importante para noivas, porque eu tenho certeza que nunca ninguém pensou que teria que ver a condição do ar-condicionado do salão de festas durante a montagem. Então, uma dica importante que eles estão dando é justamente essa. Peça para o seu salão de festas ligar o ar-condicionado em torno de 20 a 20 graus logo após o almoço. Ficar aí numa temperatura de 22 graus, 22, 23 graus, num período, depois do almoço, se o evento começa às 19 horas, ligar por volta de 1 hora da tarde. Isso faz com que a refrigeração funcione tanto para a flor, e vamos combinar, Erika, pra gente que trabalha, né? Então a gente tá falando dos nossos meninos carregando as caixas, dos montadores subindo e descendo escada. Eu acho que até a parte de higienização da equipe, sabe? O convidado, ele vai visitar o espaço, ou clientes mesmo que vão visitar, não estão lá os nossos meninos suando. Eu sou uma prova viva disso. Então eu acho que essa temperatura, oferecer uma temperatura ideal para a execução do nosso trabalho, isso é fundamental, né? Não é só a flor. Não é só mas a flor. Se nós sentimos, imagine a flor. Porque você imagina que ela é muito mais sensível. Que a flor, o seu arranjo, ele tem que durar perfeito até 4, 5 da manhã, pelo menos 8 horas de festa. Mas ele começa a ser preparado muito antes. Exatamente. Em toda fase que você tem um manuseio muito grande, você acaba perdendo um pouco a qualidade já. Então é um cuidado que a gente tem que tomar e é imprescindível, não é? O que não pode oscilar muito, né? Sim. Então a gente chega numa temperatura de 23 graus, daqui a pouquinho tá 15. Então se a gente sente, imagina a flor, que é muito mais delicado. Então todo o processo mesmo, do natural, todo o nosso processo mesmo, né? Vital, também isso reforça a flor, né? Eu acho que é muito importante isso, o espaço, a decoração, a luz, acho que tá todo mundo ali para um bem maior. Que é realmente fazer acontecer. Eu te pergunto uma coisa. Hoje a gente tem uma grande tendência de casamento no campo, casamento na praia. Esses lugares fatalmente não tem ar-condicionado. Né? São casamentos. Exatamente, são casamentos pé na areia, casamentos no campo, não temos ar-condicionado. O ideal seriam sempre flores plantadas, porque elas seguram mais, né? Ajuda bem mais. Ajuda bem mais, com certeza. Porque realmente aí a questão de refrigeração nós não temos. Sim. Eu acho assim, a flor, ela consegue ter uma durabilidade bacana, principalmente para um evento fora também, uma praia. Só que a gente está falando de 12, 18 horas trabalhando a flor ali até a hora do evento. Então isso acaba deixando a flor um pouquinho mais caidinho, que é pra gente a morte. A gente trabalha com isso, a gente quer ver a qualidade do evento. Então é importante a noiva se atentar a esse detalhe importante. Porque a flor, o seu arranjo,
ele tem que estar impecável durante pelo menos as 8 horas de evento. Lembrando que a gente trabalha pelo menos 8 horas Antes, né? Para fazer acontecer. E muita gente manuseando a flor, né? E casamentos externos, praia, campo, eu acho que é quase que uma obrigação também, novamente, falando da parte técnica, tá? É da gente oferecer mesmo o estilo mais botânico. Exatamente. Não deixa de ser romântico, né? Que é uma característica do casamento. Eu falo isso por causa de algumas assinaturas mesmo. Os casamentos agora estão fugindo. Você está casando no campo, daqui a pouquinho são tantos elementos e que aí você não consegue apreciar o campo que você tanto escolheu sem decoração nenhuma, porque a noiva chega até nós e fala: olha, eu escolhi X lugar porque o espaço é lindo, e é a verdade, vista então, maravilhosa. Se ela já gostou do espaço, a gente vai o quê? Dar uma pincelada no espaço, manter a estrutura incrível para ela, né? Porque é diferente você estar no campo, que você não precisa transformar o local. O local ele já existe. E a maioria, né, de campo é lindo, né? Não precisa transformar. É um lugar fechado que você precisa muitas vezes transformar. E deixa eu falar, a gente tá falando bastante agora de praia, campo. Eu tô percebendo que é uma procura muito grande em casamentos em praia, campo. Você acha que essa é uma tendência que veio para ficar? Eu acho. Eu acho justamente por essa aliança do amor e de realmente ter as pessoas no casamento. E aí até falando um pouquinho na questão financeira, né? Hoje para você fazer uma festa para 400 convidados é um pouquinho complicado. Então, mas eu quero casar, eu tenho esse sonho de casar. Então eu acho que isso as pessoas fazem com que quem de fato é importante para o meu casamento, né? Antigamente não. O pai e a mãe ofereciam o casamento e convidavam os amigos. Às vezes você chegava no casamento você não conhecia ninguém. Os noivos mesmo não aproveitavam nada, né? Hoje não, inverteu completamente. Os pais são coadjuvantes na questão financeira, os noivos muito mais ativos nisso, querendo e sabendo como quer. E aí quando chega, não, então ao invés de fazer uma festa para 200, vamos fazer numa praia incrível, paradisíaca, para 80 pessoas. E aí pega essa essência, essa energia. Eu particularmente amo o casamento na praia. Até a nossa equipe trabalha de uma maneira diferente. É uma outra vibe, né, gente? É uma outra vibe. E então assim, você tem um casamento tendencial para isso, porque você tá numa vibe diferente, não perde a característica do casamento, né, Sam? E você tem a natureza, né, ao seu favor. Antigamente tinha que ser salto alto. Não, hoje a gente vê noivas entrando o pé na areia. Ou rasteirinha, né? As convidadas também muito mais despojadas. Os homens muito mais despojados. Eu acho só interessante porque às vezes as pessoas têm a impressão que casamento na praia é barato. Que não precisa de nada. Que não precisa de nada. Às vezes as pessoas têm muita sensação. Gente, casamento na praia, no campo, não é mais barato. Às vezes ele sai até um pouco mais caro por conta de toda a logística envolvida, não é verdade? E aí transporte, a distância, muitas vezes estadia da equipe. Então, na verdade, assim, pode até num resultado como salão e gastronomia ser mais barato em relação a São Paulo, mas a parte às vezes de decoração, o frete, né, dos móveis. Então, aí toda a ornamentação de um casamento acaba ficando um pouquinho mais caro, justamente por essa logística de estadia. Ele é mais informal, ele tem uma vibe que eu adoro, deliciosa, é incrível, todo mundo feliz. Não que nos outros não estejam felizes, mas é uma vibe diferente, né? Aquela coisa mais informal, mais gostosa. Mas realmente... Super indico diminuir a lista de convidados e ir pra fazer um casamento incrível. Eu também. Em termos de contrato, eu acho que está muito balanceado em questão de lugar fora de São Paulo e em São Paulo. Hoje, antigamente a gente fazia 4 eventos fora, no máximo. Hoje não, hoje está muito pau a pau. Então acho que isso é importante, é uma dica, porque às vezes você coloca no papel, noiva, que é o primordial para você, vou casar, né? Então o que vale a pena? E às vezes é o que a Adri falou. De ver 250, faz 150 e faz num lugar muito bacana, que as pessoas podem curtir a partir de sexta-feira e casar no domingo. Então você consegue ter essa coisa de as pessoas próximas de você. Isso é muito importante e se perde um pouco, né? Porque você faz um casamento para 350 convidados, você não vai cumprimentar em 6 horas, 8 horas de festa, não tem como. Os 350, você não vai curtir tanto. Então às vezes você tá com uma galera que você come uma pizza numa sexta-feira, casa no sábado, tem um brunch no domingo. Isso é uma delícia, é um casamento muito mais intimista, né? E o valor saiu a mesma coisa, se você for parar pra ver. E aí é sonho também, é aquilo, é casamento. Depende, então, novamente, a gente vem falar. Eu tenho o sonho de casar na Nossa Senhora do Brasil, com aquele véu gigantesco de
10 metros e quero casar em X salão e que vai comportar, eu tenho ar-condicionado, eu tenho a segurança, se chover ou não se chover, né? Porque tem essa preocupação Porque tem essa preocupação que é importante. E aí, financeiro falando novamente, sou muito chata nisso, porque que a gente tá entrando muito agora do semestre passado para cá é isso. Os casais estão à frente financeiramente, então eles estão tentando, eles não têm noção de o quanto é o valor total, né, de um casamento. E muitas vezes não tem assessoria já desde o início para dar um respaldo. Ah, não, mas para que assessora, né? Mas e justamente a assessora é para isso, para colocar no pé no chão, para montar uma planilha e para ver que de fato aonde o sonho dele vai ser realizado da melhor maneira. Porque assim, casamento envolve muito gasto, envolve sonho, envolve emoção. E muitas vezes a noiva, quando ela começa a falar, vou casar, começa a ver Instagram, começa a ver blogs, ela começa a se encantar. Quando ela vai ver o custo disso, ela fala, opa, não é bem por aí, né? Então eu acho que casamentos mais intimistas é uma solução perfeita. Eu sempre falo assim, convida quem você vai ter contato daqui a 10 anos. Convida quem você falou pelos últimos 6 meses. Exatamente. Não é? Porque mas eu acho que aquelas pessoas bem especiais mesmo. Mas aí voltando novamente ao sonho, é isso. Se ela tem aquele pé no chão, aquela toda segurança, não quero desbravar no meu casamento e ter preocupação que 3 dias antes eu vou ter que contratar uma cobertura de 10 mil reais. Porque eu acho importante, assim, essencial. Para você casar no campo, para você casar na praia, você tem que ter um plano B. Tem que ter uma estrutura. Porque às vezes na semana o tempo muda de repente. Então você tem que pensar numa cobertura, você já tem que financeiramente se planejar, porque pode ser que na semana do evento você tenha um custo de uma cobertura e a gente sabe que não é baixo. E elas nem gostam, né? Se você já fecha no campo o lugar. E quer o gramado, né, como um ponto positivo, muitas vezes ele vira negativo, gente. Porque não é bonita a cobertura. Mas é uma segurança. E aí por isso que eu falo, aquela noiva, ela pé no chão, centrada, não quer, na verdade, fazer com que essa administração do casamento seja surpreendente. Aí ela já fica aqui em São Paulo, que os salões são todos estruturados, são vários salões, aliás, muitas opções. E aí a gente trabalha, na verdade, eu e o Sam, em qualquer uma das opções, né? Não tem problema. Onde você for casar, eles fazem. Então, noiva, onde você quiser. Fica a dica, essa dica é importante. Pra praia eu vou amar muito mais. Sim. Acho que aí a gente segue rumo ao altar, literalmente, né? É isso mesmo. Isso é bacana.